Olá, amigos. Boa tarde, paz de Deus a todos. Hoje nós vamos discutir sobre a Arca da Aliança. A nossa ideia era ir para um tema mais light, de arqueologia, mas depois que a gente começou a pesquisar, né, Cleiton? A gente viu que o tema é amplo e deu trabalho, né, meu querido? Bem-vindo novamente aqui. Fala, Leozão! Um salve aí para os nossos amigos do Salão Podcast aí, que tem nos acompanhado. Meu amigo, fala a verdade, hein? Toda vez eu tô achando que vai ter tema fácil aqui, mas não tem tema fácil. Mais um tema difícil, que tem muita informação, muito texto bíblico. Mas vamos aí, né? Indiana Jones que nos ajude nessa live. Vamos pegar na mão dele aí, pegar o caminho. Lembrando também, meus amigos, né? Lembrando, não esqueçam, deixa o like aqui pra gente, que é muito importante, tá? Eu ouço um rapaz que eu acompanho sempre dizendo que cada like o YouTube vai jogando para 5 pessoas, 10 pessoas, e aí o vídeo vai viajando. Outra coisa, comente. Se você assistir ao vivo ou assistir depois, comente, é importante também os comentários. E também compartilha, tá bom? Então hoje a gente vai para um tema aí bem interessante. Novamente, precisamos destacar para as pessoas que nosso intuito aqui não é ofender ninguém, não é constranger ninguém, mas é claro, nós temos o nosso raciocínio pautado em estudos, em leituras, e eles podem não agradar, mas a gente está aqui também para receber sugestões, e ninguém aqui é dono da verdade, mas nós sempre estamos tentando ser o mais verdadeiro possível. Não é não, Léo? Isso aí, cara. Vamos lá que hoje temos chão, né? Vamos embora. Primeira pauta, qual a finalidade e a utilidade da arca? Eu vou dividir a questão, tá? Porque ela é meio extensa, mas a primeira parte dela é essa. Qual a finalidade e utilidade da arca? Certo. Você quer que eu comece? Pode começar, porque assim, né? Começa você. Vamos embora. Gente, é muito engraçado que todo povo, né, que tem uma religião, eles também têm os seus símbolos, os seus objetos, né? Então, quando a gente fala da Arca da Aliança, muitas coisas se falam sobre a Arca, né? Inclusive, o Léo colocou aí uma vinheta aí do Indiana Jones, e aí a gente sabe que tem um filme aí dos anos 80, em que ele está atrás da Arca da Aliança, porque os nazistas vão pegar, e ele vai buscar primeiro. O fato qual a finalidade e a utilidade da arca? Gente, a arca, na verdade, a gente precisa entender que ela é um dos objetos que haviam dentro de um santuário que o Deus Eu Sou, lá de Moisés, mandou construir, lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, tá certo? Então Deus deu uma ordem a Moisés que construísse um santuário, que na verdade é como se fosse um templo, tá? Um santuário, um templo, um local onde fosse, entre aspas, a morada de Deus, tá certo? E aí, o que acontece? A arca, ela, junto com as instruções da construção do tabernáculo, vem também a arca e os outros componentes que haviam nesse santuário. Como hoje nós vamos falar da arca, é importante dizer o seguinte: qual era a finalidade da arca? A arca, gente, ela tinha como. Aí é uma imagem do tabernáculo. Obrigado, Léo. Então, lá dentro aí, lá para dentro ali onde está aquela arca. Isso, exatamente aí. A arca, ela vai ficar guardada exatamente neste lugar, tá certo? E qual é a finalidade da arca? A finalidade da arca, gente, é representar a presença de Deus. Então, a arca, por exemplo, ela não é fruto de nenhum tipo de adoração, nada disso. Tá? Ela tem como objetivo representar a presença de Deus naquele espaço, naquele ambiente. Nós sabemos no livro do Êxodo, quando eles estão vagando pelo deserto, a gente vai ver que Deus, durante o dia, forma uma nuvem,
né, que protege do sol. Durante a noite há uma labareda de fogo vindo desde o céu, né? Só que acontece o seguinte, chega uma hora que Deus fala, olha, agora eu quero que você construa um tabernáculo. E a arca é algo que está dentro do tabernáculo, mas não é algo simples, algo menor. A arca é a parte central do tabernáculo, que é exatamente o local aonde uma vez por ano Deus descia ali, né? E aí tinha os sacrifícios, que depois nós vamos falar mais para frente, uns sacrifícios que aconteciam para expiar os pecados, para perdoar os pecados. Então, a arca ela tinha esse objetivo. Qual era a utilidade da arca? Marcar a presença de Deus. Léo e meus amigos que estão nos acompanhando. A utilidade da arca era marcar a presença de Deus naquele local. Beleza, Léo? Ah, você vai para a parte B ou você vai explicar a primeira parte, você? Vou falar um pouquinho só aqui. Ok. Então, no Alcorão não achei muita coisa. Na verdade, eu só achei um versículo. Certo. Ele fala do contexto ali de Saul, né? Depois de Moisés, ó. Assim, ó. Então, e seu profeta, desculpa, que é capítulo 2, versículo 248. É bem curtinho, é uma referência bem simples. Tranquilo. Seu profeta lhes disse, por certo, o sinal de sua soberania é que vos chegará a arca, nela a serenidade de vosso Senhor e relíquias, das que deixou a família de Moisés e a família de Arão. Os anjos a carregarão. Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. Então, aqui, pelo que eu entendo, havia dentro dela ali as coisas que Moisés tinha deixado, né? As tábuas da lei. Se eu não me engano, o cajado de Arão, né? Exatamente. E o maná, né? É isso, Exatamente. né? Exatamente. Então, ela guardava a coisa mais sagrada, na minha opinião, do judaísmo, que era justamente as tábuas nas quais Deus havia escrito pessoalmente, né? E umas curiosidades, cara. Então, já que o Alcorão, ele tem poucas referências sobre a Arca da Aliança, hoje você vai falar muito mais do que eu. Ô, louco, meu! Mas eu vou tentar te ajudar e vou tentar Faz fazer favor, hein? igual, né? Ó, a finalidade da arca, então, eu vejo assim, ela é um negócio, um símbolo religioso, que tem essa importância de guardar coisas sagradas, né? Para objetos ali como você falou, não objetos de culto, porque a Bíblia proíbe que você faça uma adoração, né? Da Arca da Aliança. Ou de qualquer coisa que não seja Deus, né? E quando você fazer essa pergunta aí, eu tenho uma resposta importante sobre essa questão da adoração, tá bom? Tá. E, assim, eu dei uma lida no Alcorão, não, também na Bíblia, e se você pega as medidas dessa versão aqui que eu tenho, né, a Bíblia católica que eu tenho, né, Legal. pastoral. Legal. Se você pega aqui as medidas da Arca, da Aliança, né, você tem ali que ela é um bloco, né, retangular. A frente mede 125 centímetros. É isso mesmo. A profundidade é 75 E a altura depois? é 75. Então, Tá vendo? a lateral dela é um quadrado e a frente é um retângulo. Ela é tipo uma tumba assim, né? Uma urna, né? Tipo Uma urna. Uma urna. E se você pega e divide o comprimento pela profundidade, 125 por 75, você chega em 1,66666, assim vai. Uma dízima periódica. Que é muito próximo da razão áurea. Não sei se vocês conhecem a razão áurea, mas na matemática vou pesquisar aqui a razão áurea. Na matemática ela indica uma proporção divina, né? Um número divino. Na natureza há diversas coisas que têm essa proporção, né? Por exemplo, o rosto feminino, por exemplo, pega o Paterno de Atenas, as construções assim que são mais agradáveis à vista, elas seguem essa proporção. Isso é matemático. Só que para explicar assim, de forma detalhada, eu teria que usar aqui, resolver uma equação de segundo grau com vocês. Né? Não dá, a gente não tem tempo para isso. Mas se vocês pesquisarem a razão áurea,
ela tem um símbolo, né, o Fi. E engraçado, eu achei interessante essa proporção estar presente na Arca da Aliança, né? Eu acho que eu li isso aqui foi em Êxodo 25, 10 a 22, essas medidas, né? Ah, também em Êxodo 40, 20, falando assim sobre a questão da finalidade e utilidade, falar que ela guardava o documento da aliança. Ela guardava o documento da aliança de Moisés com Deus, né? E Deus mandou a construir, né? Tem um relato também na Bíblia disso aqui. Agora eu passo a questão para você da... Ela era um objeto de adoração? Ela se tornou uma espécie de ídolo? Ó, antes de responder isso, só para que os nossos ouvintes aqui, acompanhantes, e as pessoas que depois vão assistir, tem um porquê, tem as representações do maná. Eu queria dizer também para as pessoas que a gente está usando aqui o livrinho Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, de um teólogo chamado João Leitão de Mello. Muito interessante, tem muitas curiosidades no livro. E boa parte do que ele está dizendo aqui é onde eu vou estar amparando aqui a fala sobre a arca. Seguinte, Léo, o maná, tá? Ele representa algo, ele está dentro da arca porque ele representa o alimento que é dado por Deus, tá? Então, como se Deus nos alimentasse, tá? As tábuas representam a justiça de Deus, a aplicação da justiça divina, tá? E a vara de Arão, você sabe que os patriarcas usavam um cajado. E esse cajado, naquelas sociedades patriarcais, representava a autoridade. Então, nesse caso, essa vara de Arão representa a soberania de Deus. Tem a ver com a soberania de Deus, tá? E eu gostei muito bem que você falou sobre a questão também que a arca, ela é um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Mas aí vem a pergunta, poxa, por que Deus mandou construí-la? Mandou construí-la porque era o símbolo, a marca, o slogan, o logotipo, a bandeira da aliança. Era o que mostrava, Deus está com Israel. E também do outro lado, por que ela não é objeto de adoração? Tá? Primeiro, Léo, ninguém via a arca. Tá? E nós sabemos que quando fala de idolatria no Velho Testamento, está muito ligado, essa questão da idolatria, ao surgimento de ídolos. E as pessoas adoravam esses ídolos, e falavam com esses ídolos, e levavam oferendas para esses ídolos. Não é o caso da arca. A arca, ela ficava encoberta, nem o sacerdote a via. Ele só entrava no lugar, que era chamado Santo do Santo. Então, existia um véu, tá, que separava o lugar onde o sacerdote entrava da arca, e ele só entrava nesse lugar uma vez por ano, tá? Ninguém pode tocar na arca, tá? É claro, os sacerdotes, os levitas podiam. Mas é assim, ninguém toca na arca, ninguém vê a arca. E aí a arca, ela é vista uma vez por ano, onde o sacerdote aspergia sangue lá na arca, né? E aí, inclusive, esse sangue gerava tanto vapor que o próprio sacerdote não conseguia enxergar a arca. Então, não tinha como, assim, primeiro que não tinha como adorar a arca, tá certo? Então, a arca, ela não é fruto de adoração, ela não gera idolatria entre o povo, tá certo? E, inclusive, tem tudo isso. Existe até uma aura, um mistério sobre a arca. Só que a arca é um símbolo. Qual é o símbolo dela? A presença de Deus. A gente sabe, por exemplo, que Moisés, quando é chamado por Deus, você sabe que ele tem que virar o rosto, ele não consegue olhar para Deus. Então é mais ou menos essa ideia. A arca também tem esse símbolo, tá certo? Então ela não é, tá? Não foi, não é, nem até hoje, nem naquele momento, fruto de adoração, em hipótese alguma, tá bom? Não tem nenhuma base bíblica, relato bíblico ou histórico que diga que a arca era idolatrada ou foi colocada no lugar de Deus. A arca representa o próprio Deus, tá bom? Eu acho que é isso. Beleza. Vou compartilhar uma imagem porque a gente sabe como o ser humano é, né? Claro. Isso, idealmente falando, segundo seus estudos, mas hoje, infelizmente, a gente vê cada coisa, né? Deixa eu compartilhar aqui umas imagens. Lá vem. Essa daqui é hoje em dia, né? Aí, ó. Uma GIF animada, né? Que GIF maravilhosa. Hoje em dia o pessoal é que assim a gente consegue deturpar muitas coisas, né? Tem outra imagem aqui que eu achei interessante. O cara fez uma montagem
que é também nesse contexto aí. Deixa eu pegar daqui. Ô, Léo. Essa aqui, ó. O cara viu que as pessoas estão começando a se ajoelhar para réplicas, né? Aqui, ó. Estão se ajoelhando para réplicas da arca, né? Aí o cara fez uma construção, tipo, vendo que aqui tinha um ídolo, aqui também, né? Certo. E os argumentos também, tem argumentos que dizem o seguinte, que a arca tem imagem ali, né? Mas o primeiro mandamento, Deus fala, não façam a imagem De de esculturinha. nada que existe no céu, né? Nos céus, na terra ou abaixo da terra, ou nas águas, né? É proibida imagem. Mas aqui na arca temos imagens, né? Inclusive no relato ali de Êxodo, Deus, né? Certo. Disse para eles fazerem querubins. Parece que Exatamente. incrustados nas laterais. Mas aí também surge a questão, como eles sabiam que era um querubim? Será que isso não foi trazido lá da cultura babilônica? Então eu li alguns textos que falavam isso também, né? Ó, Então essa questão da imagem, etc., eu acho que ela pode, em algumas pessoas, levar à idolatria. ô, Léo, eu tava. Deixa a imagem, se puder, deixa a imagem, eu gostei da Opa, imagem. eu vou Então, abrir aqui. um colega meu me mandou um corte de uma live do pastor Ed Renekiewicz, que é um sujeito bem interessante, né? Muito íntegro e que tem muita sabedoria. E aí o Ed René estava explicando, Léo, como a Bíblia tem algumas questões lá dentro dela que podem fazer as pessoas criarem heresias para defender tudo quanto é tipo de porcaria. Tá? Desde defender regimes autoritários a regimes democráticos. É uma coisa louca isso aí. Tá certo? Mas, olhando para a questão aí do querubim, tem uma questão de que os anjos guardam as portas celestiais, tem toda uma simbologia por trás disso. Tá? É claro que o argumento que você traz da questão babilônica, ou até da questão egípcia, porque nesse caso aí, eu ficaria mais com a questão egípcia, porque eles estão vindo do Egito. Eles estão 400 anos lá de escravidão. Eles não estão tendo uma relação, tá, Léo, nesse caso, com o mundo babilônico e etc. Mas com o mundo egípcio, sim. Tá? Então, mas eu acredito que, como se Deus falava com Moisés, e Deus pediu para que fizesse 2 imagens de querubins, eu acredito que isso talvez não seja fruto de idolatria, tá? Assim, analisando a escritura no geral. Agora, essas imagens que você nos coloca, principalmente a do centro, onde tem pessoas ajoelhadas sobre a arca, Léo, isso daí é o seguinte, as pessoas dizem muito assim, olha, uma coisa é o que Marx escreveu, outra coisa é o que as pessoas dizem que ele escreveu. Então, uma coisa é o que Cristo disse para fazer, ou Moisés, ou os profetas, e outra coisa é o que as pessoas fazem. Então, isso que você está vendo aqui na imagem central é idolatria. É idolatria. Está errado. Está errado. Nenhum objeto merece adoração no lugar de Deus. Tá? Só que é muito importante, nós já dissemos aqui, só vamos analisar os relatos da arca, como que a arca foi feita, como que ela era usada, etc. Ninguém adorava a arca. Era o contrário. As pessoas viam a arca como a presença de Deus. Mas a arca não era Deus. Tá certo? Porque o Deus, você sabe, o Deus de Israel é chamado Deus sem rosto, né? Então não tinha como as pessoas saberem disso. Então é muito importante que você colocou aí o bezerro de ouro, tudo, né? E talvez as pessoas precisam se atentar para isso. Porque algumas práticas são altamente danosas, tá? E chegam a representar o bezerro de ouro. Então, essa adoração da arca aí é como se colocar o bezerro de ouro ou colocar essa arca aí, tá dando na mesma. Tá bom? A idolatria do mesmo jeito. Beleza? Obrigado, hein? Beleza. A outra coisa também que eu vi sobre isso é a questão do material, né? Ele foi feito de ouro. A arca toda era feita de ouro e com varetas, né? E as Madeira. pessoas precisavam 4 levitas para carregar, e quem podia manuseá-las eram apenas os levitas, né? Mas aí a Sim. gente vai para a próxima questão, né?
Tudo bem. Ah, outra coisa. Tem um episódio lá no Antigo Testamento eu acho que era uma peste que estava afetando o pessoal. Certo. Aí Deus fala para Moisés assim, faça acho que é uma estaca, uma cruz, com uma cobra, de cobre, não lembro exatamente. Aí, beleza, aí Moisés morreu, passou muito tempo. Aí foi passando essa imagem da cobra numa estaca, né? Ela Certo. foi sendo levada de geração em geração, até que lá na frente, na época dos reis, teve um rei que pediu para destruir, para derreter, sei lá o que ele fez, porque tinha virado um objeto de adoração. Tá. Só que na época foi acho que tem até a ver com relação ao símbolo da medicina. Depois eu vou pesquisar para falar com Interessante. certeza. Interessante, né? Interessante. Segundo tópico, meu querido. Como Vamos os lá. judeus poderiam ou deveriam usar a arca? Ela tinha poderes sobrenaturais? Quem podia manejá-la? Ô, Léo, é o seguinte: objeto nenhum na face da Terra tem poderes sobrenaturais. Puta, lascou, hein? Lascou. Nossa, tem meus cristais aqui, um monte que eu tenho aqui. Ah, essas pedrinhas! Ó, me perdoa, gente. Me perdoa. É o lado cientista agora. Ó, nenhum objeto na face da Terra tem poderes sobrenaturais. Nenhum objeto. Tá certo? Tem o imã. Ah! Ah, mas aí é o magnetismo, mano. Pô, dá licença. Ó, é o seguinte, essa foi fogo. Meu, a arca, na verdade, ela não tinha poderes sobrenaturais. Quem tem poder sobrenatural é Deus. Se na representação ela é a presença de Deus, ela tem um poder que emana de Deus, não dela. Ela é só um objeto que tem madeira e pedras preciosas, ou perdão, e metal precioso. Ela é só isso, mais nada do que isso, tá bom? Então, é claro, muitas vezes ela esteve em guerras, muitas vezes ela esteve em guerras, ela foi levada para fora do tabernáculo, tá? Ela foi, por exemplo, lá em Jericó, quando Josué tá sitiando a cidade, eles levam a arca, eles dão voltas com a arca sobre a cidade, tá? Só que aí que tá, isso são determinações de Deus. É Deus que manda. Você entendeu? Não é simplesmente o sacerdote ou o general de Israel que fala, vamos levar a arca, vamos lá que nós somos legalzinho. Não, não é isso. São determinações. Tá certo? Então, primeiro, a arca não tem poder. Quem tem poder é Deus. Então, e também, Léo, é o seguinte, sabe o que eu estava pensando? A nossa mente ela tem uma dificuldade para não enxergar o que é concreto. Tá? A nossa mente tem dificuldade para abstrair as coisas. Então, o que acontece? A arca, como esse símbolo, ela pode facilitar o entendimento e a compreensão das pessoas sobre a presença de Deus. Nada mais do que isso. Então, eu penso assim, ela não tem poder, mas ela, como símbolo, mostra, Deus está aqui. Deus está conosco. Sobre a questão de quem podia manejá-la, há determinações expressas na Bíblia, tá? Sobre quais são as pessoas que trabalham primeiro no tabernáculo, tá certo? Que são os sacerdotes e os levitas, eles são separados para isso, tá bom? E a arca, ninguém pode tocar na arca, Léo, tá? Ninguém pode tocar. Então, nesse sentido, a gente pode pensar o seguinte, como as pessoas veem que a arca vai para os lugares e as coisas acontecem, vai lá para o muro de Jericó, o muro cai junto com a arca lá. Não estava dando nada certo. Quando a arca vai, vem o terremoto. Tem um episódio também que eles vão atravessar o Rio Jordão, né? Também. E ela abre. Tem vários relatos, mano, do uso da arca no Velho Testamento. Tem vários. Porém, eu gostaria de pensar o seguinte aqui com a gente, tá? Quando você fala do manuseio, ela tinha umas argolas por onde passavam os bastões que eram para carregá-la, tá? Então, ninguém podia tocar na arca, com exceção, ou melhor, o transporte dela, sacerdotes e levitas tinham esse acesso. Tem um episódio que Davi está levando a arca de volta para Jerusalém,
e a arca vai cair, cara. Puta, isso é muito triste essa cena. A arca vai cair, um cara põe a mão, mano. E o cara morre na hora. É fulminado. É fulminado. Então, essas histórias, elas ficam no imaginário. Então, se a gente for observar para essas histórias, a arca tem poder. Beleza? Ela fica no imaginário. Tá vendo aí, ó? Olha, é a imagem, ó. Então, esses aros foram justamente para colocar esses bastões, para que as pessoas não ficassem colocando a mão na arca. Por quê? Eu vi que fechou, perdão. Porque a arca, ela tinha um lance, Léo, aonde ela espiava os pecados. E essa expiação era uma vez por ano. Então, se você rela a mão nela, você está em pecado, você morre, mano. Entendeu? Então, tem que entender que no imaginário popular, com certeza as pessoas podiam pensar e até dizer, olha, a arca é poderosa. A arca tem poder. Mas nós sabemos que os escritos bíblicos, tá? Todos eles, não cabe nenhum tipo de poder e adoração à arca. Isso é uma coisa que Deus que coloca. Beleza? Pelo menos é o que está na narrativa bíblica. Certo? É isso aí, meu irmão. Eu vou tirar esse Beleza. compartilhamento aqui. Então, aqui tem uma coisa científica. Vou compartilhar aqui uma... Você já deve ter estudado isso aqui faz tempo. Isso aqui é o princípio do capacitor. Ora, né? Meu. Vocês já estudaram isso? O capacitor, cara, é assim, é uma forma de você... Oi? Capacitor é uma peça eletrônica muito interessante que armazena energia, né? Isso. Então, aqui, se você ver, tem duas placas condutivas. E no meio nós temos um material dielétrico. Se você pegar a Arca da Aliança, o material dielétrico ali no meio, o isolante, né? É a acácia. Ela foi feita de madeira de acácia. Exatamente. Madeira não conduz energia. E as placas condutoras, que está aqui em cima e embaixo, eram feitas de ouro. Ouro conduz energia, é um ótimo condutor. Metal, né? Então, vi uma teoria interessante, que por ela estar andando ali em cima da terra, né, tal, e os caras figurando ali com os bastões, né, sem encostar, isso fazia com que ela fosse absorvendo energia estática. Aí, se você encostasse, você poderia levar um choque fulminante, né? Então, esse relato que você falou do cara lá que, para evitar que ela caísse, ele encostou, teria essa explicação, possível explicação científica, né? Legal. E o fato, ela não tem, é um objeto inanimado, não tem poder em si, poder vem de Deus, né? Exatamente. Por exemplo, lá que você vê na história de Moisés lá no Egito, não foi ele que transformou a vareta na hora que ele estava disputando com os mágicos, né? Não foi ele que transformou aquele objeto inanimado, que era o cajado, em cobra. Foi Deus, né? Deus falou, lança o cajado. Aí Deus que fez o cajado, porque Deus domina as forças da natureza, né? Então ele fez a madeira virar sangue, ossos de cobra, né? E começou a ganhar vida ali na hora, né? Se você for ver também Jesus, até Jesus, ele, quando fazia um milagre, ele agradecia a Deus. Ele falou, ó, obrigado, né? Por exemplo, quando ele foi, eu lembro bem que ele ressuscitou Lázaro, aí ele falou, agradeço pela graça, Pai, né? Por esse testemunho diante das pessoas. Ou seja, o poder vem de Deus. Então, realmente, nenhum objeto tem esse poder, né? Só Deus. Gostei dessa explicação aí, muito legal. Obrigado, cara. E é isso, essa questão 2 aqui. Essa é uma questão mais tranquila mesmo, e de fácil entendimento, fácil explicação, porque não tem o que dizer, né? Ela não é ela não é um objeto que tem poder. Você descreveu bem aí, mostrando a questão do capacitor, e com a minha fala anterior demonstra isso. Ela é um objeto. Mas é claro, se Deus quer, ele põe poder lá. Tá certo? Será que hoje ainda existem levitas? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Você já pensou se eles acham a arca? Aí teria que ser só levita, né? Segundo a Bíblia, só levita poder mexer. Cara, é o seguinte, era pro final que eu ia dizer isso,
Né? Mas é o seguinte, você lembra que a Gilles Rimet, a taça de 70, quando chegou aqui no Brasil, os caras roubaram, foi derretida, né? Ixi. Então eu não sei se a arca já não foi derretida, viu, brother? Tô sendo bem sincero, tá? Oh, fala isso, mano. Pô, Eu comecei a live aí com a imagem lá é, do Indiana Jones, né? Ah, e pô, quem não assistiu Indiana Jones é muito bom, hein? recomendamos. Ó, recomendo todos os Indiana Jones, E todos. segundo ele, ela não foi derretida, não, hein? Não, lembro, É, não sei se você lembra lá do final, né? é. Que eles arquivaram a mesma, né? Ela tá arquivada lá Ó, no. eu vou É. dizer o seguinte para os nossos amigos: fiquem com a gente, que nós temos mais curiosidades sobre a arca, mais curiosidades. Agora tem um Boa. detalhe: tem um detalhe. Sei não, hein? Ela pode ter virado fumaça já, hein? Então, vou lançar aqui mais uma questão para ti. Ó, e tem uns É. caras no chat aí, hein? Uns caras. Ah, é, ó. Vamos ver aqui, ó. O Sócrates falou: a arca é um santuário? Não. Ó, Sócrates, eu não sei se você pegou o começo. Eu fiz uma breve introdução rápida junto com o Léo, onde mostramos que a arca ela é um dos elementos que compunham um santuário que Deus mandou fazer, que se chamava tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel. O povo andava, desmontava e levava. Quando chegava em outro lugar, montava de novo. Então era um templo móvel. Então a arca não é um santuário, tá? E o que você disse que a arca é a aliança de Deus com a criatura humana, no Velho Testamento, sim. No contexto de saída do Egito e etc., sim. Essa arca marcava a aliança de Deus com o povo hebreu. Da hora. O Santo dos Santos, acho que aquele. Será que ele está pensando na arca e o tabernáculo? Será que é isso? Eu vou É, ver se eu tenho uma imagem aqui do ô Léo, tabernáculo. ele Pode disse ser que eu tenha assim, uma ó, imagem. o que se encontra dentro da arca? Nós também falamos, Sócrates. O Léo apontou que dentro da arca viu o maná, as tábuas da lei e um cajado de Arão lá, a árvore de Arão, né? Um galho. E aí o que, que acontece? Aí eu expliquei já aqui os três significados, que o maná se representa o alimento de Deus, o cajado de Arão, a soberania de Deus, e as tábuas da lei representam a justiça divina. Caramba, tá fogo hoje, hein? Você é louco. Oh, tá legal. Legal, Ó, Léo. aqui você quer explicar essa imagem, esse recorte aqui, essa meio planta 3D do Então, tabernáculo? o importante, joga a setinha para trás, para outra parede. Então, antes, não, aqui isso, no tecido ali, ó, o tecido. No tecido. Dentro do tabernáculo aqui, ó, vai para dentro, para trás, para trás. Aí, para aí. Ó, Sócrates, é o seguinte, então tem uma antessala aqui, tá? Atrás da mãozinha aqui, antes dela, onde tá aí, você tá vendo o castiçal e etc. Então aí é quando era preparado para acontecer o sacrifício dentro do Santo dos Santos, que é depois de onde está a mãozinha. É lá dentro, ó, que tá mostrando a imagem da arca para as pessoas, ó. O Léo tá mostrando aí, ó. Aí que ficava. O sacerdote, o Léo perguntou, poxa, mas ela era fruto de adoração à arca? Meu, como é que um negócio que só pode ser visto uma vez por mês, uma vez por ano, por uma pessoa, tá? Que na verdade ele nem consegue ver, porque o sangue que ele joga no propiciatório, que é a tampa da arca, faz tanto vapor que nem ele enxerga a arca. Então é impossível você pegar e dizer que isso é um objeto de adoração. Tá? Então ele está mostrando as laterais do tabernáculo, que todas as medidas foram dadas por Deus. Ali a parte é uma parte que onde se queimava ali, ó esse fogo aí, que é para que são os holocaustos a Deus e etc. Então, meu, é muito interessante. Mas acho que a sua pergunta última foi essa mesmo, do que havia dentro, e nós respondemos que é o maná, as tábuas da lei e a... Como é que fala, Léo? De Arão lá? A vara de Arão. Cajado. Isso. Diz que ele até Beleza. floresceu, viu? Olha, É, caramba. Aí é algo sobrenatural. com certeza. O interessante é que esse tabernáculo original, né? Ele é feito Certo. de... A ordem bíblica lá no Antigo Testamento era para que ele fosse feito de tecido, né? De seda. Você pode ver que era uma tenda móvel, né? Que eles foram ali peregrinando, né? Em Êxodo, né? No Êxodo.
foram peregrinando pelos desertos ali da região. É interessante, a título de curiosidade, as pessoas saberem que o povo de Israel, eles são um povo advindo de tendas, tá? Eles são povos pastores, eles são nômades, né? E aí, o maior exemplo para nós disso é Abraão. Abraão é o maior exemplo, onde ele vive migrando de lugar em lugar por causa do pastoreio, né? E por causa que ele está indo para a terra que Deus prometeu para ele, tá bom? Então, resumindo, Cleiton, nós temos a parte, você tem a parte interna, né? Ele é assim, né? Isso. Aqui essa parte aqui é onde ficava a arca. Ixi, peraí. É o contrário, né? Contrário, arca. Peraí, a arca aqui. A arca tá para dentro. Tá aqui a arca, né? Tá certo? Exatamente. Isso. Então, a arca, ela ficava num lugar chamado Santo dos Santos, né? Santo dos Santos. E aqui era o santo só, né? Isso. Santo dos Santos, né? E, inclusive, depois o templo que foi feito de pedra, né? Ele tinha essa mesma estrutura, né? Não sei se você consegue ver. Deixa eu ampliar você aqui. Deixa eu ampliar você. Sim. Chega mais perto. Olha. Show, essa imagem tá perfeita, hein? Tá vendo? É do Perfeito. livro aqui. Eu tinha uma imagem com várias setinhas do tabernáculo, rapaz. Eu peço desculpa aos nossos acompanhantes aí por não ter pego ela, rapaz. Mas aqui mostra bem, você vê? Então tem a pia lá fora, lá dentro tem a mesa, o altar, o castiçal, que é onde o sacerdote se prepara para entrar no Santo dos Santos. Podemos prosseguir? Podemos. Só uma outra questão que eu anotei aqui, enquanto você falava. O que dizer das réplicas de hoje em dia? Tem necessidade nenhuma de ser feito. Necessidade nenhuma. Zero. Necessidade zero de ser explicada, de ser feito, tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto, né? Eu acho que isso aqui ainda daria um ótimo corte. Mas por que fazer? Por que fazer a arca no dia de hoje? Só se for para relembrar. Para relembrar pode, tá? Para relembrar, para ver como que era, para matar a curiosidade das pessoas, como se fosse uma peça de museu. Mas para adorar, porque Deus... Não, zero. Nós vamos ver logo mais para frente aqui na nossa explanação, né? Nesse momento nós estamos falando sobre a arca, que quando acontece o sacrifício de Cristo, a arca perde o sentido, cara. Perde total sentido. Não, se for uma festa, Léo, também não vamos ser maldoso e cruel. Se é uma festa, as pessoas estão fazendo um teatro, né? Uma representação sem problema. Agora, construir, porque nós temos aqui uma réplica da arca, grande coisa. Tem necessidade nenhuma de fazer isso. Puta, peguei pesado? Não, acho que você pegou leve até. Acho que você pegou leve. Peguei? Porque, assim, eu acho que eu já vejo com outros olhos, eu acho que é um desrespeito. Porque ali você está fazendo uma réplica e você acaba deturpando a imagem da arca, né? Você pode ver que não sai um negócio... Mesmo que você fizesse da melhor forma possível, eu acho que nunca você pode querer imitar uma coisa que Deus mandou fazer, né? Mas é como eu disse, né? Eu acho que a título pedagógico, tudo, um espetáculo, não tem problema nenhum, tá? Beleza, cara. Qual o percurso da arca descrito pela Bíblia? Ela aparece no Novo e no Velho Testamentos? É o seguinte, o percurso da arca, precisa já deixar claro aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que o percurso da arca, ele se dá no Velho Testamento, tá? Então, no Velho Testamento, nós vamos ter infinitas passagens, infinitos trechos onde demonstram a arca, a sua história, as coisas que fizeram em torno dela, o que ela traz como símbolo da presença de Deus, etc. Porém, é o seguinte, no Novo Testamento, só tem duas partes mais claras sobre a arca. Uma no livro de Apocalipse, tá? E outra é no livro de Hebreus, tá? Então, Hebreus 9:4, por exemplo,
Quer abrir aí, Léo? Hebreus 9:4? Abre aí para nós. Hebreus 9:4. E também, só um instantinho aqui que eu vou pegar aqui que eu anotei aqui. Deixa eu ver onde eu anotei isso aqui, meu Deus. Que me sumiu aqui. A gente já volta nisso. Deixa eu continuar. Então é o seguinte, primeiro, gente, a arca, então, ela foi feita nos tempos de Moisés, tá bom? Nos tempos de Moisés. A gente já volta aí. Ela foi feita nos tempos de Moisés. Depois ela ficou na região de Siló por 300 anos. Siló, 300 anos, tá? Depois ela foi tomada pelos filisteus e devolvida. Beleza? Então a arca, ela tem uma longa história no Antigo Testamento, tá? E nós estamos indo em linha cronológica, tá bom? Depois, ela foi trazida por Davi para Jerusalém, que é onde acontece o fato que eu te disse, que a pessoa foi fulminada por tentar segurar a arca. Depois, Salomão colocou ela no templo, certo? Salomão colocou ela dentro do templo, e ela ficou lá até o fim do reinado do sul, que é o reinado de Judá. Beleza? Depois, Léo, a Bíblia não fala mais nada. Não tem mais nada acerca da arca. Depois que Salomão coloca no templo a invasão babilônica, ao exílio babilônico, o fim do Reino do Sul e a destruição do templo pelo Nabucodonosor, depois disso a Bíblia silencia. Isso o João Melo Leitão deixa bem claro aqui, que depois há um silêncio total no texto bíblico sobre a arca, e aí só lá em Hebreus e em Apocalipse que a arca volta. Se você quiser ler aí o texto de Hebreus, seria interessante. Hebreus 9:4, né? Isso. Ó, estavam aí o altar. Eu vou ler o 3 também, tá? Tudo bem. Atrás do segundo véu, que é aquele que você explicou na imagem, né? Que é o Certo. Santo dos... aqui, ó. Havia outra tenda chamada Santo dos Santos. Estavam aí o altar de ouro para o incenso, desculpa. Opa. E a arca da aliança toda recoberta de ouro, na qual se encontrava uma urna de ouro que continha o maná, o bastão de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Viu aí? Entendi. Então assim, ó, em Hebreus há uma referência. Mas por que há uma referência em Hebreus? Porque Hebreus, meu, é um livro muito interessante, que tem uma parte, cara, que ele faz uma síntese, cara, da trajetória bíblica. Ele vem desde o começo até chegar aí nos tempos de Cristo. É muito legal. É um texto, assim, muito sintético, que conta vários eventos históricos. Então, com certeza, a arca não poderia estar de fora. Ô, Léo, é importante dizer o seguinte, existe, tá? Muitas ideias sobre o sumiço da arca, tá bom? Muitas ideias. Como eu disse, era agora que eu ia falar da taça Julie Rimet, que foi derretida, mas eu adiantei pra gente aí. É assim, Léo, muitos objetos do templo que foram levados por Nabucodonosor, tá? Depois, durante o governo de Ciro, eles foram devolvidos. Alguns vasos, algumas coisas foram devolvidas. Porém, não se sabe onde foi para a arca. Existem várias histórias. Então, veja, tem gente que fala que Jeremias guardou a arca, tá? Léo, se você puder, abre em Jeremias 3,16. 3,16, que tem uma passagem que o Jeremias vai falar algo sobre a arca. Então, muitas pessoas falam assim, olha, quando Esdras ficou responsável de trazer as coisas lá como é que fala? Quando ele ficou responsável de trazer as coisas da Babilônia de volta, do templo, a arca não estava. Ou seja, a arca foi queimada pelo templo, derreteu. A arca foi retirada antes da invasão. Algumas pessoas dizem que Jeremias tirou e guardou e ninguém sabe onde guardou. Tá? Alguns falam que pode estar até embaixo do templo. Beleza? Tá fechado. Jeremias o quê? Jeremias 3,16. 3,16. Jeremias 3,16, vamos lá. Quer que eu leia agora? Pode ler. Tá. Quando crescerem e se multiplicarem no país, oráculo de Javé, então ninguém mais falará da arca da aliança de Javé. Ninguém pensará nem se lembrará mais dela. Não sentirão falta dela e nem será refeita. Tá vendo? Nem será refeita. Ó, Jeremias já profetizou, tá certo? Que a arca sumiria e ela não seria refeita. Jeremias falou. Tá vendo? Nossa, isso aí quebra o discurso de muitos caras aí que querem construir o terceiro templo lá, né?
O Nossa, templo, o templo seria uma outra conversa, mas, enfim, a arca acabou aí, beleza? eita, cara, essa foi boa. Agora tem um outro detalhe, tá? Tem uma tradição também judaica, tá? Que está relatada no livro de Macabeus, tá? No livro de Macabeus. E lá, nesse livro, eles vão dizer que a arca está enterrada e colocaram uma pedra em cima dela, então ela está protegida, em algum momento ela vai ser resgatada, mas não há nada que comprove isso. E se nós fôssemos falar em valor espiritual, não tem valor nenhum isso. Isso é uma questão histórica, é uma questão que está presente num livro apócrifo, tá bom? Mas a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Porque isso aí também está presente. Eu estava tentando achar a referência de Apocalipse aqui e sumiu das minhas anotações, cara. Mas Quer que beleza, não eu vai vejo fazer. aqui, então, você vai falando aí, se você tiver mais Tá. coisas, eu procuro aqui. Então, no geral, a gente tem que estar atento ao seguinte: não se sabe aonde a arca foi parar, tá bom? Não se sabe. Os relatos bíblicos só param no Velho Testamento. Há duas abordagens no Novo, uma em Hebreus, eu já expliquei o porquê, até provavelmente aparece lá, que ele faz um grande resumo sobre a história dos patriarcas e vai vindo, dos profetas, etc. E também no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse aparece. Conseguiu achar aí? 11:19. Pô, putz, A Arca da Aliança é vista no céu, simbolizando a presença e a aliança de Deus. aí vai falar que ela vai ter uma aparição no céu, né? Eu vou até abrir esse texto rapidão, tá? Só para que eu quero comentar uma coisa que eu havia visto. Então é 13, como que é aí? 11:19. Apocalipse 11:19. Exatamente. Obrigado, Léo. 11:19. Então aí abriu os temas, tal, beleza. Isso, aí a parte das trombetas, tal. Então é o seguinte, veja, isso também fica pra gente como uma questão simbólica, tá? E Deus pode, se ele quiser fazer ela aparecer de novo, tá bom? Reconstruir na hora, instantaneamente. Deus é Deus, mano. Tá? Mas humanamente, cara, eu falei, eu acho que assim como a Gili Rimé, ela já foi derretida. Tá bom? Que triste, hein? Eu gostaria de ver a Arca, hein? Acho que Poxa, ia ó, ser mas calma, tem uma surpresa aí para a próxima questão. A gente tem que ser igual o Chaves. Aguarde o próximo capítulo. boa. Ó, dentro dessa questão aqui, ó, qual o É, percurso da Arca descrito pela Bíblia? A Bíblia, ela é muito honesta, né, na questão desse povo, né, dos hebreus. certo, A história deles é um vai e vem, um sobe e desce de fé e descrença. Então, quando certo, eles vão para a descrença, né, para a infidelidade com Deus, com o pacto com Deus, Deus larga a proteção que eles tinham, né, que eles tinham adquirido, as bênçãos. E você acha que como é que fala, uma relação bionívoca entre o destino da arca e o pacto dos judeus com Deus? Peraí, então, refaz a pergunta, por favor. Os judeus, quando eles. A Bíblia não fala muito bem, eles têm momentos de crença e descrença, Certo, mundanismo e aproximação com Deus. Né? Se aproximam e se afastam, se aproximam e se afastam. certo. Você acha que o destino da arca tem relação com isso? Ó, é uma excelente pergunta, é muito intrigante. Pode ter, pode ter. Porque a gente sabe que a queda do Reino do Sul, a queda do Reino do Norte, o cativeiro, né? É claro, os profetas às vezes profetizam que Deus vai refazer Israel. Mas, cara, eu nunca tinha pensado assim. Mas pode ter uma relação. Como eles abandonam a aliança, né? Como eles abandonam, né, a Deus, por exemplo, nas suas práticas idólatras, pecaminosas e etc. Isso pode ter uma relação também, tá bom? Só que já já nós vamos falar de Cristo. Então, Cristo vem, aplaca isso aí, mano. Cristo é a própria arca, mano. Por falar em Cristo, Jesus, em algum momento que você se lembre assim do Novo Testamento,
ele fala da arca, tipo, ó, a arca, ele menciona a arca. Ele não dá nenhuma importância para essa questão? Não, que eu saiba, não, cara. Teria que perguntar e puxar do GPT, mas que Eu agora também é não. moda. Eu não. Não, agora é moda. Ó, João Melo Leitão não fala nada. Eu li o Novo Testamento, também não tô lembrando, não. Jesus falando da arca. Não fala, não dá Mas importância é o para que eu ele. te disse. Mas é o que eu te disse. Talvez tenha um porquê, tem um mistério aí. Qual é o mistério? O mistério é a nova aliança. Ele é a nova aliança. A velha já era, essa é a nova. Mas a gente já vai falar sobre isso. Entendi. Ó, a Sabrina fez uma questão aqui faz tempo já, a gente. Opa, Deixa eu ver. eu tinha visto, mas estava aguardando. É só mais essa questão da Sabrina. Não, manda Cristo, aí, pô. como explicar a postura e atitude dos filhos de Eli perante a Arca da Aliança? Ô, Essa Sabino, passagem. você tá falando da situação em que os filhos do Eli comiam as coisas lá do templo e etc. Você consegue escrever um pouquinho mais detalhado em que sentido você está perguntando isso? Se você puder, digita aí pra gente. Porque esses caras, cara, o nome deles era Ofni e Finéias, tá? Ofner e Finéias. E esses dois aí, meu amigo do céu, os caras cobravam coisinhas por fora, eles comiam coisas do sacrifício, tá? Eles se apoderavam de coisas que era para o templo e eles comiam, tá? Não é à toa que eles vão ter um fim trágico, eles tiveram um fim trágico, tá certo? Então, é assim, a verdade é uma só. Quando a gente fala desses três e a gente coloca Samuel no meio, o que a gente vê é que os filhos de Eli, mesmo tendo crescido com o ensinamento do pai, que era um juiz, mesmo crescendo sobre os ensinamentos de Eli, eles foram pessoas que tiveram um caminho, como é que posso dizer assim, totalmente distorcido. Eles tinham uma visão distorcida. Então, eles tiveram atitudes frente ao templo e frente às coisas de Deus totalmente repudiadas, Léo. Eles acabaram morrendo tragicamente. Tá? Quem quiser dar uma olhada nisso, a partir de 1 Samuel 2, 12 e 36, tá? Vai relatando a história, tá bom? Do que eles vão fazendo, tudo, da diferença entre eles e Samuel. Mas, cara, é o seguinte, os caras roubavam as coisas do templo, as coisas que eram para sacrifício. Eles passavam a mão. E por causa disso, cara, tiveram um fim terrível. Beleza? Só que são dois. Eles eram levitas, então. Exatamente. Eles também eram, entre aspas, sacerdotes, né, cara? Olha. Entendeu? Eles são levitas, mas alguém ia substituir o pai. Tá certo? E os caras, meu, ó, você quer ver, ó? Eram, pois, os filhos de Eli, de Belial, e não conhecia o Senhor, ó. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Ó, assim fazia todo Israel, que ali ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço, o sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá-me essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará ti carne cozida se são crua. E dizendo o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois. Enfim, cara, eram sujeitos que não respeitaram os ordenamentos que Deus determinou, e por causa disso eles tiveram um fim trágico. Não tinha vergonha na cara, né? Tá louco. Antes de ir para a próxima questão, Certo. eu tinha anotado aqui no cantinho, questão dos filisteus. Você poderia descrever como que foi isso? Porque, assim, a pessoa de fora que lê, pô, eles levavam a arca para as batalhas, né? Por exemplo, cercaram Jericó. É estranha essa história, né? Então, ela era um amuleto, tinha poder, tipo, garantia a vitória, mas ali, nesse momento, eu acho que na derrota, porque eles foram derrotados pelos filisteus. Deus estava nervoso com... Nervoso é um sentimento humano, né? Mas Não, mas pode usar. ele havia quebrado esse pacto com os israelitas, aí eles perderam a arca. Não, Tinha, não. inclusive, o documento, porque no Êxodo lá fala que tinha um documento lá, que eu acredito que fossem as tábuas da lei. Tinha esse documento lá dentro, eles perderam uma coisa mais sagrada para eles, pro inimigo. Você Então, poderia só dar uma palhinha aí sobre isso? ó, é muito interessante você falar isso, porque você perguntou assim, a arca tinha algum poder? Eu falei o quê?
Você falou que não. Eu falei o quê? Não. Não é à toa que eles pegam a arca no momento de conflito, mas é claro, depois Deus dá um sarrafo neles lá, tá? Eles tomam um sarrafo depois. Só que eu tenho um detalhe: não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque a arca é só um símbolo, Léo. Eu volto a dizer: a pergunta que você deu já alcança a resposta que eu dei. O que eu falei já respondeu essa pergunta. A arca não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus. Quando Deus desce, o poder tá lá, mano. Se Deus não desceu, se Deus não falou para pegar a arca, é só um objeto, meu irmão. Entendeu? E é claro, para os filisteus ela é um amuleto, tá? Porque ali eles eram um povo idólatra. Tá bom? Então, para eles era um amuleto, eles achavam que, olha, a arca faz eles vencerem. Olha, eles estavam perdendo a guerra, trouxeram a arca, o jogo virou. Então vamos pegar essa arca, meu. Só que eles pegam a arca e se esquecem. Primeiro, que a arca é uma aliança com Israel. E segundo, aí você já matou a pau aqui e nós já respondemos. A arca é só um objeto, mano. Ela só é assim, é mais ou menos assim. Sabe o Superman quando ele tira o paletó lá e é isso aí, velho. A arca só vira o Superman quando Deus desce, mano. Se Deus não desceu, é só uma caixa de madeira e de ouro. Olha, muito boa. Obrigado. Sócrates falou assim, ó, para o Edir Macedo, o bispo que reconstruiu o Templo de Salomão, fazer a réplica da arca é fichinha. É. Com certeza. E pior que lá tem, né? Acho que tem a arca lá. Eu já tive... Tem um tabernáculo também, né? Tem um tabernáculo... Isso tudo. Eu tenho curiosidade de ir lá, tá? Pra ver como que é. Eu tenho curiosidade. Não vou mentir, não. Eu fui uma vez lá. Você foi? Fui. Que legal. Assim, a frente dele é enorme, né? Certo. Enorme. E aí do lado ele tem ali umas réplicas. Tem a réplica da tenda, né? Que foi o primeiro templo. Inclusive, eu acho que essa briga entre judeus e árabes muçulmanos, né? Certo. Aqui, ó. Para quem não está familiarizado, aqui onde tem essa cúpula dourada aqui. Aqui não, aqui é uma igreja, eu acho que é ortodoxa, né? Mas aqui a esplanada das mesquitas é onde ficava o antigo templo, né, de Jesus, que era primeiro foi de Salomão. Exatamente, o templo do morro. Herodes. Aí depois vem o advento do Islã e eles construíram essa mesquita aqui, né? E tem uma briga, né, que os caras querem destruí-la e reconstruir o terceiro templo. Legal, né? Interessante. E assim, o Edir Macedo construiu uma mesquita um templo aqui no Brasil, né? Eu acho assim. Desculpa. Eu acho que esse templo, ele já suscitou na minha mente inúmeras reflexões, tá? Eu não vou expô-las aqui agora, mas, rapaz, teve inúmeras reflexões, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Que ele já suscitou, porém, tá? Eu não vejo necessidade. Como eu disse, vou repetir aqui novamente, numa reflexão, ó que legal, de vanguarda, uma reflexão de vanguarda. O futuro do cristianismo é acabar com o templo. Então as pessoas vão fazer chamamentos nas redes sociais e elas vão para a praça. Tá? E nessa praça elas vão levar mantimentos, elas vão levar coisas, elas vão atender a sociedade. Entendeu? Então o futuro do cristianismo é esse. Nós precisamos, então... Você havia comentado comigo numa conversa privada sobre uma nova reforma. A nova reforma é essa. Que pessoas se levantem e acabemos com os templos. E aí, vamos pra rua. Então, vamos lá pra Praça do Samba hoje. Aí, todo mundo lá. Hoje vai ser no Parque Anguera. E as pessoas vão tomar as ruas. Parecendo um grande carnaval. Sabe? Mas, na verdade, é um santo carnaval. Viajei agora, mas reflita, hein? Eu fico refletindo, eu estava lendo aqui, refletindo assim, pô, se você vai aqui no Antigo Testamento, na Bíblia, Deus, ele dá as instruções específicas para a construção desse templo aqui, que é um templo de tenda, né, de seda. Aí, de repente, o pessoal pega e faz um outro templo de pedra, né, aqui tem
colocar a réplica aqui. Ó. Eles fizeram um templo de pedra e, na minha opinião, isso aí eles estão contrariando a própria Bíblia. Aqui, ó. Essa aqui é uma réplica acho que é do templo de Herodes, né? Essa aqui é de Herodes. Olha. Tal. Mas é bonito, né, cara? Na época de Jesus. Mas é bonito, mas Deus não mandou fazer de pedra. Não. Mas é uma construção bonita, né, cara? É bonita. Mas aí esse é o de Herodes. Deixa eu abrir aqui só para título de curiosidade, uma possível representação do Salomão. Para o pessoal dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ampliar aqui. Olha lá. Ele já mudou. Porque não tem registros históricos ou desenho, planta daquela época. Então, cada vez que você vai fazer um templo de Salomão, ele vai sair diferente do anterior. Lógico. Né? Templo de Salomão só existe um, né? Não existe relatos ou figuras daquela época. Isso aqui é uma reconstrução que o desenhista ele teve a liberdade dele de fazer ali as considerações que ele achava, né? Claro. Que seriam daquela época, né? Então, beleza, vamos para a próxima questão? Vamos. Ô, Léo, só uma coisa rapidão. A Sabina falou que aquilo que eu disse era isso mesmo que ela queria saber. E ela só rapidamente, ela fala que eu ia citar o caso do filho de Arão. O filho de Arão também foi fulminado, tá? Infelizmente, por adentrar, por não respeitar o espaço. Enfim, cara, esse era um lugar muito delicado. As pessoas tinham que tomar muito cuidado, era muito sério o tabernáculo. E os afazeres dele também. Aí a Sabina, mas lá no caso do filho de Arão foi rápido. Só que é o seguinte, Sabina, nós temos que ver o que Deus está fazendo no contexto de Eli. Deus fala com Samuel, Deus está dando uma chance para Eli, Deus está mostrando. Então existe um percurso que acontece ali que é diferente do percurso que acontece lá com o filho de Arão. Então, é engraçado, parece, poxa, por que Deus lá arrebentou logo e aqui ele esperou? Mas o que Deus fez com o filho de Arão? O filho de Arão também morreu, cara. Morreu porque adentrou lá no tabernáculo, mano. Entendeu? Ele foi, eu acho então que ele deve ter ido lá no Santo dos Santos. Entendeu? Morreu, cara. Os dois ali, talvez eles não tenham entrado no Santos dos Santos, que é onde estava a arca, né? Eles devem ter ficado ali naquela antessala. Esses aí é porque eram sem vergonha, tá? Mas o fato é que a punição para o filho de Arão vem mais rápido. Mas ali é um contexto ainda de novidade, né, mano? E tem um tratamento diferente com Eli, tá, Sabina? Existe uma questão de um tempo, porque o Eli era um homem de Deus. Mas ele também vai permitindo. Ele sabe daquelas práticas do filho. Deus avisa. Então Deus está mandando um recado. Aí chega uma hora que, pum, já era. É só a gente pensar, Sabina, no caso de Davi, que deu um exemplo aqui também, Léo. Desculpa me alongar, mas que o cara tocou lá na arca, meu arca ia cair. O cara não estava respeitando Deus. Davi, inclusive, ficou muito triste, mano. Porque o cara tocou a mão, fulminou, mano. Mas beleza. Os filisteus se lascaram também, devem ter morrido, né? Alguém deve ter encostado na arca lá e morreu. Eu sei que eles ficaram com várias doenças, né? Quando a arca estava lá, porque tinha todo um... Tem até explicação científica, né, para isso. O sacerdote levita, ele tinha uma placa de ouro. Lógico. Aqui na frente, nos órgãos vitais, né? Isso aí me lembra até o cara que trabalha com raio-x, né? Ele tem que colocar uma placa de chumbo. Então tinha uma proteção aqui. Agora os caras foram lá, começaram a pegar de qualquer jeito, começaram a ter um monte de problema de saúde lá. E tem mais, né? A gente devolve para esses caras aí essa arca. Porque no caso dos filhos já de Arão, é o que também está sendo oferecido a Deus, que é o chamado fogo estranho também. As pessoas tinham que tomar cuidado com o que ofereciam a Deus, cara. Entendeu? Deus deu uma determinação do que era para ser ofertado lá dentro. Quando vai com uma coisa estranha, é fulminado. Mas beleza, vamos avançar aí que, pensei que ia ser rápido. Nunca é rápido aqui, né? É verdade. O que a história tem a dizer sobre a arca? Quer começar essa? Pode ser. Nada. Nada. Ai, caramba, hoje é dia, hein, mano? Puta merda. É o seguinte. A história, tá? Ela não tem muito interesse na questão da arca, tá bom?
Quem tem mais interesse, talvez, seriam os arqueólogos. Tá certo? Talvez os arqueólogos teriam mais interesse. O que eu sei é o seguinte, tirando o filme de Indiana Jones, que popularizou nos anos 80 a história da arca, etc., isso não é muito conversado fora da arqueologia. Tá? Então, em termos históricos, é assim, a arca tem mais valor, tá, em termos históricos, para nós que somos cristãos, religiosos, muçulmanos, etc., do que para o mundo secular. No mundo secular, a arca, assim, não faz diferença. Tá certo? Agora, tem um detalhe. Eu estava vendo uma... Apesar de deixar aqui uma coisa clara, eu gosto muito das falas do Rodrigo Silva, mas esses dias eu vi um reel dele numa conversa onde tava o Pondé e etc, cara. Ele falou um negócio sobre o Paulo Freire, mano. Puta, meu, ele caiu no meu conceito assim, puta, pra caramba, mano. Ele deu um rasante, cara. Ele deu um rasante pra baixo. Sabe? Falou que não concorda com a pedagogia de Paulo Freire. Puta, eu achei muito estranho, cara. Nossa, eu já falei, nossa, caiu no meu conceito. Mas quem sou eu, né? Aí, o que acontece? Mas ele disse que lá no templo alto, que é onde está a mesquita ali que se mostrou, etc., é muito difícil ter uma escavação aí. É um lugar sagrado, então ninguém vai querer escavar aí, ou permitir que escave. Só que ele falou que, ele estava comentando que houve uma obra irregular aí, e os caras estavam tirando coisas para fazer uma reforma aí na mesquita, Léo. Estavam tirando alguns caminhões. E nesses caminhões, eles acharam azulejos do antigo templo, algumas coisas do antigo templo. Porém, a arca não. Tá? Então, assim, talvez ele acredita que a arca esteja embaixo, enterrada, certo? Por causa das tradições dos relatos. Porém, o que acontece? Aí ele deixou bem claro, não há interesse arqueológico, primeiro, não tem muito interesse, a expedição é caríssima, e aí é um lugar que envolve várias religiões. Então, você dizer que vai escavar, que vai mexer nas estruturas aí, isso pode gerar um clamor social. Então, a verdade é assim, Léo, é duro dizer, mas a arca não tem relevância nenhuma em termos históricos, assim, a não ser para as pessoas que são cristãs. Em termos laicos, seculares, eu sinto muito dizer, mas não tem, você não vê ninguém falando da arca, você vê os outros falando um monte de coisa, mas da arca você não vê, entendeu? Judeus amam. Ah, é? Ah, mas o judeu tá no nosso, tá igual nós, né, mano? Pode seguir aí, mano. Beleza. Então, a última menção que eu pesquisei assim, sobre a arca é do Flávio Joséfo, 586 a.C. Quer dizer, ele fala, né, que a última menção foi essa daí. E se você pegar ali o arco de Tito, né? Deixa eu ver, acho que eu deletei essa imagem. É o arco de Tito, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele mostra a conquista de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? E ali ele tem um alto relevo muito bonito, né? Alto relevo maravilhoso que eu já vou compartilhar com vocês. Ele tem aqui o menorá, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Cadê essa imagem aqui? Deixa eu achar uma imagem boa aqui. Eu deletei, cara, sem querer aqui. Mas ali você não vê, resumindo a história, você não vê a... Não é esse não, né? Você quer compartilhar? Não, é esse. O arco de Tito. Esse é o arco de Tito? Mas tá se você chegar mais próximo, você vê lá que... Você vê que ele tem a menorá e tem vários utensílios do templo, né? Vou abrir essa aqui mesmo, vamos ver aqui. Foram sim, viu, Sabina? Foram maiores. Cadê? Deixa eu ver esse aqui. Achei uma boa aqui, uma imagem boa. O menorá, né? Deixa eu abrir essa imagem numa nova guia pra gente. Desculpe a demora aí. Imagina, mano. É que ao vivo é assim, né, cara? Ô, louco, meu. Já disse o Faustão, Quem sabe faz ao vivo. Tá aí a imagem, né? Então você vê ali a menorá, né? Certo. Você vê vários utensílios. Para quem não sabe, menorá é aquele castiçal. Isso. 7 pontas ali, né? Não lembro a Bíblia exatamente o que ela diz, mas parece que seriam as 7 virtudes ou 7 características de Deus. A direita é a arca aí? A arca não tem, né? Que eu tô vendo uma urna aqui, parece que os caras carregando, ó.
Mas pelo que eu vi, não é a arca. Certo. Seria a mesa, talvez a mesa do onde ficava a menorá em cima. Mas aqui, segundo, porque não tem os querubins sobre, né? Era para ter aqui os dois querubins sobre. E então tá meio estranho isso aqui. Aqui foram então 70 depois de Cristo, né? Inclusive no Evangelho, Jesus ele profetizou, né? Ai, daquela que estiver amamentando naquele dia, daqueles que estiverem curtindo a vida, né, naquele dia, né? Corram para os montes, né? Porque vai vir a destruição. Então, o segundo templo ali que começou tinha sido ele havia começado a ser construído muito tempo. Ele foi sendo construído ao longo de muito tempo, né? E os judeus, quer dizer, os romanos começaram a se cansar das revoltas judaicas e, e arrebentaram com o templo. Aqui a menorá foi levada. Então, essa tese de que tudo isso tenha sido queimado, né, derretido, ela tem muita força. Mas tem uma referência que fala que parece que os romanos, eles faziam uma marcha, né? A Certo. marcha do triunfo, quando eles voltavam de uma batalha na qual eles haviam vencido, eles faziam uma marcha lá, triunfante, né, por Roma. E dizem que teve uma certa exposição disso tudo, né? Tanto é que está documentado ali no Arco da Vitória de Tito. Né? Muito interessante, Léo. Muito obrigado por ter trazido essa imagem para nós. De nada. Podemos continuar? Vamos embora, mano. Então, vamos lá. Caminhando pro fim, né? Onde está a Arca da Aliança? O que aconteceria se nós a encontrássemos hoje? Ô, Léo, você já viu aquele negócio assim, naqueles programas? A pergunta de US$ 1 milhão. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Se eu soubesse, puta merda, mano. Eu queria ganhar 1 milhão. Mas eu ia falar, galera, ó, me dá 1 milhão que eu vou revelar. Léo, é o seguinte, mano. Ninguém sabe, tá? Tudo que nós temos sobre a arca são especulações. Fala aí. Se você encontrasse a arca, você ia começar a ficar cheio de pereba, cheio de doença. Toma esse negócio pra você aí. Meu Deus! Toma aí. Leva embora, velho. Ia fazer igual os filisteus. É verdade, mano. Ô, Léo, é o seguinte, ninguém sabe. O que nós temos são especulações, tá? Agora é o seguinte, se fosse encontrado a arca hoje, não aconteceria nada, não mudaria nada, tá certo? Por quê? Porque a arca é o símbolo de uma aliança. E agora, eu usei assim, é uma licença poética, tá? Pelo amor de Deus. Licença poética. A arca agora é Cristo. Tá certo? Segundo os escritos bíblicos, tá, Léo? Que eu sei das suas crenças. Então, segundo os escritos bíblicos, a arca é Cristo. Então, Cristo, ela é a aliança nova que substitui a antiga. Tá certo? Por isso que eu falo que a arca, se nós vamos pensar em termos simbólicos, religiosos, ela não tem mais sentido nenhum, na verdade. Ela perdeu o seu sentido. Por isso que esse negócio das pessoas ficarem, a arca, não tem sentido nenhum. Pelo contrário, se você é cristão, você está até ofendendo a Cristo, na verdade. Você está ofendendo a Cristo. Por quê? Porque é o seguinte, Léo, antigamente na arca, colocavam-se lá o sangue dos animais, aspergia lá o sangue. Tá certo? E esse sangue, ele cobria pecado. E aí o que vai acontecer? O sangue lá que cobria pecado, ele cobria pecado por 1 ano. Todo ano tinha que ter aquilo, Léo. E quando Jesus morre, que dá o seu próprio sangue, esse é um pecado que cobre eternamente, na simbologia bíblica. Cobre eternamente. Não cobre só por um momento, tá certo? Então a gente vê que é o seguinte, que a lei quando era coberta pelo sangue dos animais, ela tinha validade de 1 ano. A lei que é coberta pelo sangue de Cristo, ela não tem mais validade. Ela é ad eterno. Ela é para sempre, tá? Outra coisa também, Léo, é que a arca hoje, ela seria somente um símbolo, uma peça histórica que iria remontar a história, a identidade e a fé de um povo. Então a arca, ela tem uma importância simbólica. Poxa, se achássemos a arca, seria sensacional. Seria de grande valia cultural, histórica. Mas espiritualmente, Léo, ela não tem mais valor nenhum. Ela não tem valor nenhum. Tá certo? Porque o valor é agora, para os cristãos,
tá, Léo? Se a gente for ver a trajetória bíblica e aquilo que eu falo para você, de ver a Bíblia como um todo e dela se explicar ela por ela mesma, a gente vê que Cristo substitui a ideia da arca, tá certo? Então não tem mais sentido nenhum e nós temos a arca. Agora, que seria interessante, poxa, se a gente fica aí com o sarcófago de Tutancâmon, fica tudo, nossa, olha que legal. Pô, com certeza seria muito interessante a gente ver a arca também, né, meu? É um objeto muito importante, tá? Mas não para termos espirituais, beleza? Mas, na sua opinião, onde ela está agora? Ou ela foi realmente derretida, ou você acha que é possível que ela esteja em algum canto? Cara, se eu for falar aqui, eu vou fazer especulação. E é tão terrível a história que quando a gente especula, se errar, fica feio, né, mano? Porque pode acontecer lá aparecer, falou, você viu o trouxa lá que falou sobre a arca. Cara, pra mim essa arca não existe mais, não. Não existe mais. Ou, Hum. ou, ou ela foi transladada. Porque aquele trecho que você mostrou de Jeremias é bem claro, né? Quer Ela ler ele de não, novo? não existiria mais, né? Era Jeremias o quê? Jeremias 3,16, a parte B, mas pode ler inteiro. Deixa eu achar aqui. Peraí. Jeremias. Ó, o Sócrates digitou um O, aí será que ele tá brincando da brincadeira do alfabeto? Aí eu falo P? Ó, a Sabrina falou aqui, ó. Araão também era homem de Deus, Cleiton. Concordo. É. Concordo, Sabina. Concordo com você. Arão também era um homem de Deus. Né? Aqui, ó. Tô com sentimento contraditório, tá, Sabina? Sentimento contraditório. Lê aí, mano. Jeremias 3,16. Quando crescerem e se multiplicarem no país, oráculo de Javé. Então ninguém mais falará da arca da aliança de Javé. Ninguém pensará, nem se lembrará mais dela. Então, tá Não vendo? sentirão falta dela e nem será refeita. Ou seja, foi desfeita. Tá vendo? Mas aqui já me lembrou, já me fez pensar numa coisa. Se eu pegar as instruções bíblicas, fazer ipsis literis, espiritualmente e materialmente, será que essa arca não vai ter poder? Quer dizer, Deus vai fazê-la ter poder? Lembra que eu falei? A arca não tem poder. É verdade. Ah, mano. Ô, cara, obrigado por ter sugerido esse tema. Foi sensacional, pô. O tema aqui é bom, né? Arqueologia é gostoso de falar também, porque envolve história, um monte de coisa. Então, deixa eu só falar aqui do que eu... Fala aí, perdão. Eu falo, anotei umas coisinhas aqui. Então, onde está a Arca da Aliança? Eu vi um vídeo no History. History tem muita coisa de teoria da conspiração, mas vira e mexe eles chamam algumas pessoas sérias lá para falar, né? Claro. Tem uma teoria etíope, que fala que ela está numa igreja em Aksum, na Etiópia. Inclusive tem um cara lá um sacerdote, né? Ele é eleito, tem que ser virgem, não pode... a vida dele é sair de lá e ir só para fazer compras e voltar, uma coisa assim. E ninguém entra nesse templo a não ser ele. Tá? Então, eles dizem que... Os etíopes dizem que ele está lá porque teve uma relação entre Salomão e a rainha de... Exatamente. Existem judeus etíopes, tá? Sim, existem judeus etíopes. Aí dizem que nessa daí ele teve um filho com ela e de presente ele deu a arca para a rainha de Sabá. Então, mas não faz sentido. Tipo, ó, toma a arca de presente para você, a coisa que tem uns 10 mandamentos dentro. Então, não tem muito sentido. Né? E é que você falou também que pode estar em algum túnel, algum compartimento secreto ali embaixo do domo da rocha, que é aquela cúpula dourada que vocês viram, né? Só que para escavar ali vai dar muita briga. Né? Pode causar até guerra. Tem teorias que falam que pode estar com os templários, podem ter levado para a França, para vários lugares. Então tem muitas teorias, mas esse trecho que você falou de Jeremias acaba com todas elas, né? A Bíblia explica. A Bíblia explica. A Bíblia explica. Agora, assim, a questão o que aconteceria se nós a encontrássemos hoje, por exemplo. Se eu encontrasse essa arca,
Eu ia chamar 4 caras. Não, 3. Não, eu ia chamar 4 caras pra carregar, porque eu ia ficar de longe, tá ligado? Ah, Então, então não vou não, mano. Deixa vamos aqui. lá. Vamos começar a subir pro norte? Vamos começar a subir pro norte. Passa ali Brasil, Venezuela. Continua. Certo. Vamos lá para os Estados Unidos. Vamos ver, vamos dar 7 voltas aqui, ó, na Casa Porra, Branca. Dar 7 voltas na Casa Branca. boa. Já era, meu. Já vinha a vitória. Íamos destruir o grande estatão mundial, Estados Unidos. E eles podiam chamar helicóptero, todo o exército deles para cima da gente, que a gente ia arregaçar, meu. A gente tava Sem com chance. poderes sobrenaturais, né? Mas assim, ó, deixando a brincadeira de lado, mas apesar que é uma brincadeira com fundamento, né? Claro. Ela teria essa proteção divina, assim. Seria como um instrumento do poder de Deus. E o testemunho histórico, eu acho que se achássemos a arca, nós teríamos um testemunho histórico. Muita gente a Bíblia aqui é só lorota, isso aqui é só historinha. Se achasse, meu, e os arqueólogos, os historiadores falassem assim, não, isso aí é verídico, fizesse teste de carbono 14, escambau, isso aí é de 2000 antes de Cristo, por aí. Aí os caras, pô, então tá falando a verdade aí, né? Então acho que teria esse impacto na história, né? A arca existiu, tá? Tem um relato histórico, né? Ah, não, a arca existiu. A arca existiu. Pode ter certeza. Mas tem gente que tem que ver para crer, né? Tem imbecil em tudo quanto é lugar, né, mano? Sim, sim. Ó, eu vi assim na internet que o Joséfo, Ah, fala Joséfo, ele teria dito que a Arca da Aliança já não estava mais presente no segundo templo. interessante. Então, na época de Jesus, o templo estava lá. Então, se você pensar no templo como toda aquela utilidade que você falou que anualmente os sacerdotes tinham que entrar lá no Santo dos Santos, tem a primeira sala, a antessala, e a segunda sala onde estava a Arca da Aliança. Tinha que entrar lá e fazer o sacrifício. Então, a utilidade do templo era justamente guardar a Arca da Aliança, onde faria o sacrifício, e guardar as Claro. tábuas da lei. Então, para que você faz um segundo templo? Não teve Verdade. utilidade nenhuma. Não teve utilidade. Aí deixaram lá só um castiçal, que não sei se era o verdadeiro, né? Porque o arco de Tito ali mostra que os romanos saquearam. Saquearam. Podia provavelmente ser uma réplica. Só que aí eles fariam a réplica da Arca da Aliança sem ter o cajado de Arão, sem ter o maná, sem ter as tábuas da lei, né? Então perdeu muito a utilidade, né? Quebrou a serventia, né? A utilidade do templo. Tanto é que foi destruído pelos romanos, né? E agora a gente tem aqui no Brasil outro templo aí de Salomão. O terceiro templo, quem diria, viria para o Brasil, né? Será que nós Caraca, estamos na Nova Jerusalém? Vamos mudar o nome de São Paulo? pô, Falou, será que apóstolo essa Paulo, nação, sai para lá, apóstolo Paulo. Agora aqui é é, Nova Jerusalém. pô, será que essa nação é escolhida? É a nação escolhida, ó. Caraca, Deus é mano. brasileiro. Cara, com certeza. Ô, Léo, só deixar aí para os nossos acompanhantes, então, o livro aí que eu já tinha apresentado, do Joel Leitão de Mello, e também tem um livro aqui organizado por um teólogo católico, Eric Zenger, Introdução ao Antigo Testamento, só para que fique aí para vocês de recomendação de leitura, tá bom? Então, pô, Léo, 10, hein? 10. Ó, só vamos ler aqui os comentários e a gente Tá. finaliza, beleza? Ó, a mente do Clayton é veloz e furiosa. Ô, louco, meu. Sócrates. Eu desconfio que a arca está no container do Lulinha Paz e Amor. Ai, ai. Se Ô, estivesse Lu, lá, chama nós então para ver, pô. Vamos lá nos Estados Unidos. vamos lá nos Estados Pô, Unidos fazer isso aí. peraí. Se tá com o Lula, por isso que o cara tá bem na fita, mano. Tá com Pela as tua bênçãos. presidência. Mas dizem que os caras lá na Segunda Guerra Mundial, né? É, Os NAS, né? O bigodinho lá, o Adolfo, sei. dizem que ele era fanático para essas coisas, que ele estava querendo ir atrás da adaga, né? Que o soldado romano, segundo a Bíblia,
colocou em Jesus, feriu Jesus e saiu água, né? Certo. Ele estava atrás da Arca da Aliança, tudo isso aí. Porque ele realmente acreditava que tinha poderes sobrenaturais. Ó, no documentário O Triunfo da Verdade, se eu não estiver enganado, é bem legal que mostra a fixação que ele tinha por arte e pela arquitetura. Tá? Você vê que ele era tão apaixonado, por exemplo, por arquitetura, que Paris, por exemplo, a Grécia, teve muito cuidado nos bombardeios, cara. Foram bombardeios pensados para não destruir a cidade. Tá? Então, tinha grande preocupação. Aí mais uma dele aí, Léo. O rei Salomão e o Lulinha têm muita coisa em comum, a começar pela riqueza. Olha. Ó! Salomão. Ô, Léo, e aí, você quer falar semana que vem sobre criacionismo e evolucionismo? Pau come, hein? Pode ser, vamos combinar então. E mais uma pergunta aí, ó. Só para testemunhar como que a gente é bom nisso aqui. Palmeiras e Corinthians. Agora, 6h30. Puta, jogaço, hein? Jogaço. Palmeiras, cara, tá numa fase melhor, né? Palmeiras quanto? Ah, putz, os corintianos vão me matar. Minha mulher fica brava, viu? Só pra você saber. 2-0. 2-0? Era o que eu ia falar. Era o que eu ia falar. Ah, vamos nós dois. Vou colocar 1-0, vai. 1-0, vai. Vamos apostar junto. Beleza. Puta, ó, no dia do Santos nós erramos feio, meu irmão. A gente só errou até agora. Só erramos. Putz, ó, sinal que nós não estamos com a arca. Não, isso daí é para mostrar para os nossos seguidores que para não apostar, viu? Porque a gente só vai perder dinheiro, né? Saia fora da aposta. Beleza, meu querido. Falou, foi um prazer mais uma vez. Obrigado a todos que participaram aqui. E até a próxima semana, se Deus quiser. Léo, obrigado. Obrigado a todos. Com arca ou sem arca, estejamos mais próximos de Deus e dos seus ensinamentos. Fechou? Um abraço, Léo. Um abraço a todo mundo. Paz de Deus, meu irmão. Fica com Deus. Paz de Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau.